E aí, Cobasi Lovers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cobasi Cast, o videocast da Cobasi, disponível no YouTube e no Spotify em vídeo, mas que você também pode ouvir só o áudio se você quiser, enquanto você dirige aí no trânsito, tá pegando ônibus para ir pro trabalho, para ir pra faculdade, ou lavando aquela louça em casa, porque é isso que eu faço, eu uso o podcast a hora que eu tô lavando louça em casa, que é o meu momento de me atualizar também. No programa de hoje, a gente vai falar de um assunto que é tema todo ano, né? Todo ano chega dezembro, a gente volta a falar do mesmo assunto, que é os pets no final do ano, né? Chega agora a época de Natal, época de Réveillon, tem gente que viaja, tem gente que a casa fica cheia de comida porque prepara aquela ceia gigante, tem gente que recebe a família em casa, então é uma situação que é muito atípica e muito tradicional dessa época do ano aí de dezembro para janeiro. E para falar sobre isso, eu convidei mais uma vez esse grande parceiro, que é o veterinário comportamentalista Daniel Svevo. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço de novo o convite, muito obrigado, prazer estar aqui. Muito bom, primeira temporada e ele já é a segunda vez que visita a gente aqui. Legal. Dani, bora lá começar então a falar sobre os pets no final do ano? Pois é, assunto super importante, né, porque é uma bagunça, né, final de ano em todos os lugares, né, você vê no trânsito, né, e em casa não é diferente muitas vezes, né, porque muda muito a rotina, né, tem as festas, né, tem as programações. Começa com a criançada tirando férias. Aí já começa um estresse na vida do pet, né? Essa época, qual que é o maior impacto na vida dos pets, dos cães ou dos gatos, de ter realmente essa mudança tão abrupta na rotina, que vem férias, feriado, viagem, comida diferente, calor, que a hora começa a esquentar bastante. Como que isso pode prejudicar o pet? Pois é, né, são vários pontos aí para serem considerados e, claro, vai depender, né, individualmente aí de cada pet, como que ele é, né, no sentido de às vezes ser mais medroso, de ter alguns traumas, né, acho que o principal problema normalmente são os fogos de artifício, sim. Né, justo ali na virada do ano. Mas tem várias outras coisas que vão, né, que a gente precisa ter atenção, né, então essa mudança de rotina, claro, né, tem as viagens. Tem né, no Natal um monte de presente que abre, né? Então às vezes tem muito mais brinquedo disponível ali para ser destruído muitas vezes. Árvore de Natal ali, a decoração, de Natal, né? Decoração, comidas diferentes, né? Então a gente também recebe muitas vezes as pessoas em casa, né? Então cada um desses fatores eventualmente também pode afetar o pet, né? Claro. E assim, depende muito do nível, né? Então se você monta uma árvore de Natal pequenininha, talvez chame menos atenção. Agora a galera que faz pisca-pisca na janela, e enfim, faz aquela loucura, pode chamar mais inclusive gato, né? Gato adora brincar com árvore de Natal. Os gatos, né? Pois é, né? Vira ali um playground, né? Se a pessoa tem um pet, você falou, né, que depende muito do pet, né? De como o pet reage nesse tipo de situação. Se o pet é mais tranquilo, mais sociável, tá acostumado, beleza, ele vai se interagir, vai fazer parte ali desse momento familiar. E se o pet for mais reservado? Eu tenho um cão que é mais reservado, um gato mais reservado, e vou passar por esse momento de receber família na noite de Natal, no dia de Natal pro almoço do dia seguinte. Como preparar esse pet para essa chegada de muita gente em casa, por exemplo? Legal, é um ótimo ponto aí, porque a gente pode levar em consideração tanto essa preparação, mas também, se eu não preparei, como que eu poderia lidar no dia, né? Porque vai acontecer de qualquer jeito, muitas vezes, né? Então, nesse caso, né, de um animal mais reservado, o ideal seria ele ter um lugar na casa onde ele se sentisse realmente protegido. Ali, refúgio. Exatamente, pudesse se recolher e que ali ninguém vai incomodar ele, né? Então, nesse sentido, ele ter essa opção, ela é ótima, mas ele precisa saber que ele tem essa opção e usar, né? Porque não basta a gente, às vezes, criar, né? Então, aí envolve um pouco desse treinamento no dia a dia, né? Uma ótima maneira da gente criar esse espaço, eu digo que é criar uma coleção de memórias boas dentro desse lugar, né? Então, para isso, um treino muito eficiente é a gente começar a fazer a alimentação, por exemplo, do cão ou do gato nesse espaço, né? Porque o lugar da alimentação normalmente é um lugar que ele gosta, que ele se sente bem, né? Que ele está ali à vontade. Então, nos cães, né? Os gatos também, mas envolve todas essas ferramentas de enriquecimento ambiental que podem ser utilizadas, por exemplo, nesse espaço, que é uma atividade que eles costumam gostar bastante.
e, né, com a repetição disso, ele vai criando essas memórias positivas, né? Não pode ser um lugar, por exemplo, de castigo, né? Então, porque às vezes a pessoa tem um quartinho e ela usa, tudo bem, vai ser o cantinho dele, mas também às vezes fica brava com o pet e coloca joga lá, fecha a porta. Aí não, assim, a gente tem um trabalho danado para que ele goste do espaço, então não pode ser utilizado não pode como... ter o lugar, né? Ele não pode associar com uma experiência ruim, né? Tem que ser uma experiência boa. Pois é, pois é. E aí nesse sentido, assim, passar tempo com o pet lá dentro é legal, né? Para ter o nosso cheiro ali também, então a gente pode fazer brincadeiras, escovação, tudo que o pet gosta, adestramento, comandos, né? E assim, para a gente construir esse sentimento, é muito interessante essa recomendação de fazer treinos curtos e muito prazerosos, sabe? Porque essa situação muito gostosa e prazerosa, né, ela fica, né? E principalmente quando a gente ainda tem aquele gostinho de quero mais, sabe? E aí quando a gente vai repetir aquilo, né, o animal já lembra do que a gente fez, e aí a tendência é ele curtir muito o espaço mesmo, sabe? E aí, claro, né, por exemplo, numa festa, o ideal seria que o animal buscasse naturalmente esse espaço, que a gente nem precisasse colocar e que eventualmente ele pudesse... transitar, né, pela casa. Isso, exato, né? É porque tem muita gente que, nesse tipo de situação, onde recebe visita em casa, vai lá e acorrenta o pet, né? Fecha ele numa área de serviço, ou no quintal, coloca ali, né? Eu cresci em casa, então eu lembro que a rotina, né, era botar na corrente. Anos 90, né? Ela colocava na corrente, tinha um lugar que ele ficava amarrado. E hoje, olhando para trás, eu vejo como era estressante para ele isso, porque assim, o pet ele é dono da casa, ele tem livre acesso à casa inteira, aí de repente vira aquele monte de estímulo, de gente chegando, visita chegando, tia, vó, primo, sobrinho chegando. Já gera ansiedade, né? Já gera ansiedade, e ele vai lá e fica preso. Sim. É péssimo isso pro cachorro, né? Exatamente. Aí não é legal, porque você não construiu ali alguma coisa, você está tentando lidar com aquela situação daquele jeito, naquele momento, né? E aí o tiro pode sair pela culatra mesmo. Nesse caso, assim, se você não preparou, novamente, né, vai depender de cada animal, mas às vezes o pet ele vai ficar mais confortável mesmo pertinho de você. E aí nesse caso, Thiago, você pode, por exemplo, colocar o pet na coleira, na guia, onde ele já vai ficar mais... um movimento um pouco mais restrito, porque às vezes ele fica solto, não sabe para onde vir, as pessoas se aproximam. Ninguém dá atenção para ele. Ou às vezes dá demais, às vezes ele não gosta de criança e a criança quer brincar e ele não tá querendo. Ou, enfim, é um adulto mesmo que quer chamar a atenção e às vezes você tenta convencer aquele cachorro de que você é legal, ele fica cada vez mais desconfiado, sabe? Falando, o que essa pessoa tá olhando para mim? Quer tanta coisa comigo, né? Exatamente. Então eu pediria para as pessoas ignorarem o cachorro, ele pode ficar do meu lado, quietinho. Eu controlo quem vai chegar perto, como que vai chegar perto, às vezes pode chegar com um petisquinho, alguma coisa, e aí nesse caso ele também deve passar melhor por essa situação. Sim, sabe? sim. E para gato? Então, gato, né, um outro ponto, né, nesse sentido é muito interessante se você tiver a sua casa já gatificada, né, porque que isso significa? Que o gato tem sempre as rotas para os lugares ali onde ele está acostumado a repousar, para onde ele está acostumado a ir no banheiro, ou beber água, enfim. E essas rotas, quando a gente pensa no gato, é legal que elas sejam suspensas, por exemplo, né, com prateleiras ou eventualmente túneis, né? Dá para pensar em espaços onde o gato consiga transitar sem ter que trombar em ninguém, às vezes tem as pessoas conversando, né? Então o gato a gente consegue se aproveitar disso. E até que se o gato for um pouco mais arisco, né, que ele nem seja visto, né? E aí eles já costumam se já esconder se esgueirar pelos cantinhos. Exatamente. Então aí vai nesse mesmo sentido de proporcionar uma toquinha, né, bem legal para ele. Aí vai ter a comida, vai ter ali a fonte de água, né, vai estar o espaço preparado para ele também, assim. Né? E aí um dos problemas também, né, de se receber muita visita em casa nessa época do ano, além de ter aquele sobrinho primo pentelho que vai cutucar o bicho, que vai encher o saco, todo mundo tem um desse na família, tá? Tem a questão também de muita gente, você pode não ter muito controle do que o pet está tendo acesso. Eu digo isso no sentido de, sei lá, às vezes a gente faz churrasco nessa época do ano, né? Sempre alguém joga ali um pedacinho de carne que tá salgada, né? Que tem um pedacinho de comida, né? Sei lá, o
peru que foi assado, o Chester que foi assado ali, Chester é marca, não pode falar, o tender que foi feito ali pra ser, você não tem como ter o controle de quem tá jogando o quê, né? Isso pode ser um problema pro pet também? Pode. E nessa época, em especial, atenção com alguns alimentos também. Por exemplo, uva ou uva passa, que costuma ter nos pratos, né? É super tóxica, né? Nefrotóxica para os animais, né? Ataca os rins, especificamente. Exatamente. Né? Você tem também chocolate, né? Que é tóxico também, né? Numa certa quantidade. Né? Então precisa ficar, né? E alimentos gordurosos, de uma maneira geral, né? Podem desequilibrar ali, né? A dieta, né? E eventualmente, em casos mais graves, até gerar uma pancreatite, né? Dependendo do excesso. Então tem que tomar cuidado realmente com essas coisas para não desequilibrar a dieta, não causar um outro problema ali, justamente na época que você quer ficar tranquilo, né? Então assim, é combinar com a família inteira a regra, que não pode dar a comida, a uva passa, as nozes pro pet, não dê, por mais que ele peça, pedacinho de churrasco, não peça. Não ofereça ele pedir. E vamos lembrar que a gente tem hoje petiscos próprios para o pet, uma variedade enorme de opções. Eu trouxe até aqui para vocês verem, esse daqui é o Joy Panettone. Então ele é um panetone que ele é feito com ingredientes que não serão tóxicos para o pet, né? Não, isso daqui não é a base alimentar, tá, pessoal? A base alimentar continua sendo a ração. Mas, poxa, o pet quer participar da festa, você quer que ele participe? Tem um panetone para cão, esse aqui é com flocos de carne, então assim, vai ser saboroso. Para gato, a gente tem os snacks, um biscoitinho recheado, também gato adora. E aí é uma forma de você ter esses pets participando da festa. Uma coisa que é muito comum também, pelo menos tô colocando a memória da minha família e das famílias agregadas, né? Então, enfim, tios e vizinhos, quando a gente visita e tal, nessa época do ano, é sempre assim, aquele mundo de comida, muita comida, que fica ali em cima da mesa durante horas. No dia seguinte, então, monta a mesa ali 10 da manhã, a galera começa a chegar e ali vai o dia inteiro de comida. A chance de um cachorro subir e roubar alguma coisa é enorme, né? Exato. Principalmente aqueles que são mais altos, né? Que já passam o nariz perto dali. Sim. Então, é um ótimo ponto mesmo de atenção aí, né? Então, se você já vive esse problema, cuidado redobrado, né? Se o cachorro já tem isso, mas... O hábito de roubar comida, né? Exatamente, em cima da mesa. Mas se ele não tem, é uma grande oportunidade mesmo, né? E também tem um ponto aí, né? Não só da mesa ali, aquele monte de presente que vai ser, né, aberto ali, embalagens pelo chão, né? Então, uma atenção especial música com o ambiente. alta, né? E os estímulos, né? Além das pessoas, né, que você tinha colocado, com certeza, festa, música, aí a gente entra nos fogos, eventualmente, né? Então são vários pontos mesmo. Né? Vamos falar um pouco então de barulho, né? O barulho, ele impacta muito, né, o bem-estar do pet ali, especialmente numa situação como essa, atípica e de muitos estímulos. Galera que ouve música muito alta, às vezes não é nem você, mas aquele vizinho da sua rua que tá ouvindo aquele funk maravilhoso, super alto também. E os fogos de artifício que são proibidos, né? Eles são proibidos, os fogos que fazem barulho, né? O rojão e tal. Mas ainda assim o pessoal utiliza. Como que isso impacta pro pet, né? Esse barulho muito alto, especialmente de fogos, né? Na noite de Réveillon, por exemplo. Não, é péssimo. É péssimo porque acaba sendo um evento... Pode ser um evento extremamente estressante para o pet, né? E nesses casos mais graves mesmo... Até o auxílio, né, de uma medicação, nesse momento, pode ajudar muito ele passar né, pela situação com mais tranquilidade, né? Mas o ideal, assim, se você tem um cão, né, que tem medo, que fica inseguro, mais uma vez, criar um pouco desse espaço, né, de segurança e aí alguns pontos adicionais, né? Então, se você tiver a possibilidade, por exemplo, de mascarar, né, os sons, assim, às vezes com uma cortina mais grossa, ou mesmo uma janela, eventualmente. Manter fechada, apesar de ser calor, né? Mas manter fechada, pelo menos. Ter um ar-condicionado para ter uma temperatura boa, né? Colocar uma música. Tudo isso pode ajudar a diminuir um pouco, né, o barulho dos fogos. Existem até protetores auriculares para os cães, que ele precisa ser acostumado a utilizar antes também, né? Para ficar ali... né, relativamente confortável, né, com o fone, mas isso tudo no intuito de diminuir o impacto desses estímulos, né, porque realmente eles se sentem podem se sentir numa situação de muito perigo, né, por causa do barulho alto. Isso é uma coisa meio instintiva dos animais já, né? Sim, sim. E às vezes eles realmente se traumatizam, né, e aí você vira um problema, porque realmente não é só no final do ano, né, vai ter jogos de futebol, outras comemorações, e aí é sempre ali um
um problema grave para o cachorro passar por isso, né? É complicado. E aí você falou da questão de medicação, né? Vale ressaltar que você não deve medicar o seu cão, o seu gato por conta própria, tá? Se o seu pet ele tem algum tipo de situação que deixa ele mais sensível a esse tipo de festa de final de ano, muito barulho, muita música, muita luz, não sei o quê, leva no veterinário, talvez ele possa recomendar um fitoterápico, ou um floral, ou de repente um medicamento mesmo, alopático, né? Mas não ofereça medicação para o seu pet sem acompanhamento veterinário. A necessidade de medicar esse pet em situações muito específicas para animais muito, muito sensíveis, tá? Então, não ofereça medicação sem consultar com o médico veterinário antes, tá? Aquele truque que todo ano viraliza na internet, de pegar um pano, enrolar e não sei o que, aquilo funciona? Então, né? Assim, Então, né? Infelizmente, teve um estudo que mostrou que, né, que os cães eles não se sentiam mais necessariamente confortáveis com essa contenção por um pano, né? Às vezes eles ficam mais paradinhos por estarem contidos, mas isso não significa que eles estão... porque você vai medir aí o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Uhum. Então, infelizmente, aí os últimos estudos mostraram que eles não têm menos níveis de estresse só por estarem, né, contidos ali com esse tecido, com tecido, exatamente. Então... embora às vezes eles fiquem mais paradinhos, que dá pra gente de fora a sensação de que ele tá melhor, não necessariamente ele vai se sentir mais confortável, sabe? Não então, necessariamente ele tá feliz. Né? Não é a melhor ali recomendação, faz mais sentido a gente ir por esses outros pontos aqui que a gente estava falando. Teve um outro momento que a gente conversou, não lembro exatamente do que a gente estava falando, que você falou da questão do treinamento, né? De colocar esses sons antes, né? Isso ajuda também a preparar o pet para o dia. Sim, com certeza. Né? No caso dos fogos, especificamente, a gente até consegue fazer esse treino de dessensibilização e contracondicionamento. Esse seria o nome da técnica. Que é, né? Então o cachorro ele se sente inseguro, naturalmente eles se sentem, né, com explosões, né? E você consegue diminuir esse barulho, seja eventualmente por uma gravação, ou às vezes até uma biribinha, né, que não precisa nem estar perto do cachorro, pode estar lá longe, né? Joga no chão e estrala. Existem treinos graduais, bem estruturados para o cão se acostumar com esses barulhos, né, aos poucos e entender que isso não é um perigo, é um barulho, né, enfim, que pode não ser, né, ele pode ficar atento, mas que isso não vai representar um perigo de vida, né, que é o que ele sente ali quando ele está numa crise mesmo, né? Então existem treinos muito estruturados para fazer esse caminho, principalmente dos fogos de artifício, né? Que é muito diferente, eu sei que não é o tema aqui, mas das chuvas, que chuva vem com, não é só o barulho do trovão, vem mudança de vento, vem mudança de umidade, né? Cheiro, luminosidade, uma série de componentes que é muito difícil da gente repetir. Mas os fogos não, a gente consegue, né? Eventualmente Sim. até fazer enfim... À noite mesmo, colocar um som ali no YouTube para... Sim, né? Sim, mas aí eu preciso de uma preparação, principalmente se o cachorro tiver medo mesmo, né, você vai precisar de alguns meses aí para preparar. O ideal é que a pessoa converse aí com um comportamentalista, né, um adestrador que vai orientar direitinho como fazer esse passo a passo. E é importante fazer, né, porque se ele sente medo, né, o ideal é que você resolva isso para não precisar talvez de medicação, né, de outros fatores aí, né, que podem ser evitados. Quanto mais a gente acostumar o pet a se sentir confortável, né, melhor, né? Porque às vezes tem a situação de, sei lá, a família que vai deixar o pet sozinho em casa da noite, de repente. Também, né? Então, exato. Pô, vou passar na casa da minha sogra, exato, né? E o meu cachorro, meu gato vão ficar sozinhos em casa. O que eu tenho que pensar nessa situação também, né? Se o pet vai passar ali a noite, o jantar da noite de Natal, da noite de Réveillon sozinho, o tutor vai passar fora e depois volta. Tem alguma coisa que tem que se preocupar para deixar preparado a casa? Assim, se o pet for um pet que fica bem sozinho e que não tem medo, assim, né? Um medo grande dos fogos, né? Criar esse espaço, acostumar ele com o espaço, né? Eventualmente criar essa condição de diminuir o som externo, né? Ele já está habituado com uma situação ali de um som ligado, né? As janelas fechadas ali, ele provavelmente vai ficar bem, né? Agora, se o seu animal ele tem um medo, né, muito grande dessa situação, a recomendação é que ele não fique sozinho, é que você tenha um pet sitter, uma hospedagem, você lide com isso de outra forma ali, porque pode ser, né,
vai ser uma situação muito complicada para ele. Né? Então... E assim, você fica pensando que você não sabe o que pode acontecer no seu prédio, ou no seu prédio, na sua casa, né? Então, de repente, você mora numa vizinhança tranquila, mas vai que... Eu lembro de muitos anos atrás de ter acontecido isso, de ter acabado a luz em casa bem na noite de Natal, que choveu torrencialmente. Então, poxa, você não sabe o que vai acontecer a hora que você estiver fora, né? De repente... O seu prédio, né, a sua vizinhança costuma ser tranquila, mas naquela noite tem algum vizinho que vai dar aquela festona de arromba. Então, ter alguém ali para cuidar ou para ficar responsável pelo pet é uma boa dica, né? Sim. Aí seria legal buscar essa alternativa mesmo, assim, pelo pet, obviamente, ele, né, porque ele, coitado, né, vai ficar, além de toda aquela situação, ele vai ficar ainda por cima sozinho, aí ele fica num desamparo total. Né? Se você quiser conversar com algum adestrador, comportamentalista, para ver como essa noite pode ser mais tranquila para o seu pet, eu vou deixar o link do agendamento Pet Anjo, onde você vai poder encontrar o anjo parceiro mais próximo da sua casa, vai estar aqui no descritivo do vídeo. Aí você troca uma ideia, explica a situação, explica seus planos pro final do ano, né? Se você vai dar aquela super festa em casa, se você vai passar em outro lugar e o pet vai ficar sozinho, ou até se você vai viajar. Porque tem essa situação, né? Tem gente que sai agora, dia 20 de dezembro, vai embora, volta só dia 10 de janeiro, emenda tudo. Pro tutor que vai viajar e o pet vai ficar, óbvio, né? Um hotelzinho, uma hospedagem familiar ou um pet sitter para cuidar. E se o tutor for viajar com o pet? Legal. Como preparar para essa viagem? Boa pergunta, né? Primeiro assim, vai depender um pouco para onde a gente vai, né? Vamos de carro, vamos de avião, né? Vamos de barco, enfim. Tem que entender como que vai ser essa viagem. Quanto tempo de viagem, né? Porque assim, no caso do avião, a gente vai precisar eventualmente acostumar o cachorro ou o gato ali com uma caixa de transporte, né? Então isso é bem importante. No caso do carro, obviamente também a caixa de transporte ela pode ser uma ferramenta muito bem utilizada, mas também o gato tem que estar habituado ali com... O gato sempre vai na caixa, né? Mas o cachorro com cinto, né? Enfim, também entender se ele enjoa ou não enjoa, né? Porque eventualmente você já tem que preparar também uma medicação para enjoo nesse sentido, né? Pensando no destino, é quente, é frio, né? Então a mala do pet também vai variar nesse sentido. Praia, né? A galera adora ir pra praia nessa época do ano, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente vai levar junto, né? Durante a viagem, como que vai ser a viagem. E também pensar na saúde, né? Vacinação, vermifugação, os antiparasitários, né? Que precisam estar de acordos ali, né? Em dia ali para o cachorro também viajar com segurança, né? Sim. Durante a viagem, sim, principalmente de carro, também é importante fazer paradas, né? Para o seu pet esticar as pernas, né? Fazer um xixi, beber uma água, né? E, claro, né? Essa frequência vai depender da duração da viagem e também do seu pet, né? Às vezes você tem um cachorro maior, idoso, né? Talvez ele fique mais desconfortável, tolere menos tempo ali na mesma posição, né? Então tem que pensar individualmente nesse sentido, né? Mas levando em consideração o bom senso aí, fazer essas paradas regulares aí para não só o pet, mas todo mundo esticar as pernas ali, né? Passear, tomar uma água, de repente fazer um lanchinho ali no passeio e urinar, né? Xixi, cocô, assim é importante também. Exato, né? Então, enfim, sempre vai depender um pouco de onde você vai viajar para começar a construir isso, né? No caso aí das viagens de avião, principalmente, né? Aí já é um treino que tem que ter uma dedicação, assim, sabe? Porque... E como que você vai... Porque assim, no carro, beleza, você prepara o pet botando ele no carro dando volta, né? Como você prepara ele para viajar de avião? Pois né? Como que faz? Como você treina ele para esse momento? Você aluga um avião, né? Aluga um avião e dá voltas em casa. Não, mas vamos lá, né? Assim... a gente não vai conseguir, obviamente, fazer todos os pontos aqui, mas qual que é o desafio? É o pet conseguir ficar relativamente tranquilo por bastante tempo dentro da caixa de transporte, né? A caixa de transporte ela tem um tamanho ali específico da companhia aérea que você tem que respeitar. O ideal é que você já compre essa caixa aí para fazer o treinamento, né? Então, a gente se beneficia, vamos dizer assim, do instinto dos cães e dos gatos de gostarem de se intocar, né? Então eles naturalmente têm esse instinto que muitas vezes não está aflorado ali, então a gente precisa mostrar para ele que ele tem uma toquinha, que toquinha é legal, né? Mas muitas vezes eles têm esse instinto, né? O ideal é que a caixa de transporte, o cachorro consiga ficar em pé e consiga girar. Entrar de frente, girar e sair de frente. Girar, exatamente.
Então esse é o tamanho mínimo aí para a caixa, né? E a gente pode começar esse treino de diversas formas, assim. Tem cães que são mais tranquilos, mais relaxados, né? Que a gente consegue ali fazer com que ele entre e saia jogando petisco muitas vezes, ou colocando às vezes um tapetinho. Às vezes eles naturalmente usam, assim, né? E claro, tem animais que já ficam mais resistentes, ou alguns gatos, às vezes, que não querem entrar dentro da caixa, né? Então o primeiro passo é acostumar o cachorro ou o gato com um tapetinho. Uhum. A gostar muito desse tapetinho. Colocando o tapetinho dentro da... Ainda fora. Ainda fora, exatamente. Fora, tá. Eu vou começar como se fosse uma coisa... Eu vou dar um passo a passo mais conservador aqui. Tá, então seria tá. primeiro fora mesmo, assim. Então o tapetinho vira o tapetinho de estimação, o tapetinho onde ele come, o tapetinho onde ele quer carinho, a gente vai lá e faz carinho em cima do tapetinho e vai começar a usar o tapetinho, né, como lugar ali que ele ganha atenção, né, dos tutores, que a gente pode fazer uma escovação, todas aquelas coisas que eles gostam, né? Aí esse tapetinho, às vezes a gente não consegue colocar direto dentro da caixa. E aí pode ter um passo a passo. Existem algumas caixas que até saem a capota. Essas são interessantes nesse sentido. Então o primeiro passo você poderia pôr o tapetinho na porta e aí ele só acostuma com a caixa ali do lado, né? Não precisa nem Livre entrar. acesso, ele entra onde quiser, se a hora que quiser. Assim, você vai ter ali a caixa de transporte sem a capota, talvez, e o tapetinho logo na porta, assim, na frente, né? E esse treino do tapetinho a gente faz na rotina do dia a dia, por exemplo, nas horas de alimentação, no enriquecimento ambiental, enfim, e aquilo fica organizado desse jeito. E aí a gente vai empurrando esse tapetinho para dentro da caixa, por exemplo, às vezes a gente põe metade, ou às vezes a gente até pode colocar ele inteiro, né? E é o ideal, aí ele vai começar a usar o tapetinho dentro da caixa, às vezes essa caixa sem a capota, né? Aí o próximo passo seria assim, colocar a capota, sem a portinha, aí depois a gente põe a portinha, mas não fecha, e depois a gente costuma a fechar e abrir a portinha, sempre nesses momentos ali de treino, né? Treinos curtos e super prazerosos. Então, por exemplo, eles podem comer, nos gatos, eles podem comer um churu muito gostoso, né? No caso dos gatos, podem comer uma pasta muito gostosa, podem, no caso dos cachorros... o petisco favorito, né, ou colocar naqueles labirintos, né, naqueles brinquedos recheáveis, tudo isso é super como válido. recompensa mesmo de reforço positivo. Exatamente, para criar aquelas memórias, né. E aí a gente começa a fechar e aí você pode, né, generalizar esse treino de outras formas, no sentido de, por exemplo, colocar um barulho de um aspirador de pó para mimetizar mais ou menos o barulho de um avião, por exemplo, exatamente. Você pode sim já acostumar a mexer, né, o animal dentro da caixinha ali, para ele se acostumar com esse balanço. Você pode acostumar ele a entrar no carro, a andar de carro. Você pode fazer o roteiro do aeroporto, por exemplo, né, para ele se acostumar. Tem tem tutores que são muito dedicados que fazem esse tipo de treino, inclusive de ir até ali o check-in e voltar. E tem um detalhe importante que pode ser incluído nesse treino, que é fazer xixi sob comando. Porque é bem interessante você pedir para o pet se aliviar antes de entrar. Porque ele vai ficar ali, sei lá, 10 horas, por exemplo, né? Então pedir para ele se aliviar antes de entrar é um treino ótimo para fazer também. Para viagem, deixar alguma coisa com o cheirinho do tutor ali dentro ajuda também? Perfeito, ajuda, com certeza ajuda. Já pode fazer parte do treino da toca, do lugar legal, ter esse cheirinho, inclusive, do tutor. Com certeza ajuda, porque, né, vai estar ali, né, como uma experiência sensorial ali para ele, para compor ali esse ambiente. Boa. Pessoal, a gente já teve um episódio falando sobre turismo pet friendly. Eu vou deixar aqui também o descritivo, no descritivo desse vídeo, o link para esse episódio, tá? Mas também tá na playlist aqui do YouTube, do Spotify. Eu recebi a Marília Andrade do Farejando Por Aí, onde ela fala um pouco sobre hotéis pet friendly, sobre viagem, E assim, é isso que a gente precisa saber e se preparar, como o Daniel falou, né? Tem que planejar, tem que preparar o pet para esse momento, para essa situação, e nos preparar também, né? Sim. Tem mais alguma coisa que você acha interessante o pessoal saber para esse final de ano, se preparar? A gente falou de barulho, de família, do sobrinho pentelho que contou com o cachorro, de não deixá-lo preso, de viagem, de comida, do que pode e que não pode. Uma coisa interessante também, acho que pouca gente sabe, né? Mas a questão do peru ou do frango que o pessoal faz assim,
de não dar pedaço, né, por conta do osso. Sim, bom ponto mesmo, Thiago. O osso, né, que pode se partir ali e fazer determinadas pontas, né? Então precisa ter super cuidado com isso mesmo ali. Então pensar na alimentação do pet, né? Existem uma porção de opções que ele vai poder curtir junto com a gente sem se colocar em risco, né? Sim, então, sim, com certeza. sim. Daniel, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês também, galera. Eu que agradeço. Muito Da obrigado. próxima vez, em breve, vocês vão ver o Daniel de novo aqui, que é o nosso grande parceiro. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, seguir a Cobase em todas as redes sociais e também compartilhar com todo mundo que você conhece que vai viajar aí nesse final do ano, ou também no carnaval que vai chegar. A gente pode falar mais pra frente também de preparo pro carnaval, e ano que vem tá cheio de feriado, né? 2025 é cheio de feriado, a galera vai viajar bastante. Gente, muito obrigado e até a próxima. Cobase, essencial pra vida.